Eu fiquei tão em choque que primeiro eu fiz assim, né? Pra limpar o cuspe que ele tinha jogado na minha cara. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Cá estou eu de novo com a minha trilha infinita de perrengues de ex-comissários. Eu sei que o último eu coloquei como parte final, mas não tem uma semana sequer nessa vida que eu não deito minha cabeça no travesseiro e não lembro de alguma situação bizarra, de alguma treta a bordo, ou de algum perrengue que eu vivi lá na época quando eu era comissária de uma empresa aérea dos Emirados Árabes Unidos, a Emirates. Sim, se você é novo nesse canal, você deve estar pensando, nossa, mas Emirates é tanto glamour, né? É, realmente é muito glamour, tem sim o seu lado bom, porém não é só glamour. Aliás, tá longe de ser só glamour. Eu indico você assistir os meus outros vídeos aqui que eu já fiz sobre perrengues. Tem uns bem pesados, aliás. Eu não sei se foi essa pandemia ou tudo que tem acontecido lá na China nos últimos tempos, mas eu me lembrei muito dos meus voos pra lá. Mais especificamente pra Hong Kong. Gente, quando eu era novinha na empresa ainda, que eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de falar com os passageiros. Porque o comissário de bordo, ele precisa ser bem assertivo em determinados momentos. Quando o avião for decolar, não dá pra ir no banheiro. Tem que apertar o cinto de segurança. Tem que cumprir todos os pré-requisitos de segurança a bordo. E eu lembro que eu apanhei um pouquinho, viu, pra conseguir cumprir com a minha profissão, assim, perfeitamente. E uma dessas situações chatinhas foi no meu primeiro voo pra Hong Kong, que eu lembro que eu entrei na cabine e logo um passageiro já me puxou pela saia. Cara, não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu não suportava que os passageiros me encostassem. Cara, me chama, fala comigo, excuse me. Meu nome oficial era excuse me naquela época. Mas assim, não encosta em mim, pelo amor de Deus. Aí me puxou pela saia e falou, escuta, esse meu parceiro que tá sentado aqui do meu lado, ele está assim, fedendo, ele tirou o sapato e ele tá achando que ele tá onde? Tem como você fazer alguma coisa? Eu fiquei completamente chocada que ele falou dessa forma da pessoa que tava do lado dele, descaradamente, na frente dele, e eu constrangida, olhei pro passageiro do lado e falei, preciso falar alguma coisa? Ou você escutou o que ele falou? E aí quando eu olhei pro passageiro do lado, ele não sabia falar inglês, por isso que o cara foi tão grosso dessa maneira. E aí conforme se completaram 15 segundos que eu estava ali, o cheiro atingiu as minhas narinas e cara, ele estava com muito chulé. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Porque o avião não tinha decolado ainda. E um dos procedimentos de segurança é que você não pode deixar nada entre a poltrona da frente e os seus pés que esteja solto, assim, um cobertor, uma mochila, uma bolsa. Quem já voou de avião, até aqui no Brasil tem esse procedimento que você tem que colocar a sua bolsa embaixo do assento à sua frente. Então eu tinha duas opções. Ou eu virava pra ele e falava, olha, o senhor tem que colocar o seu sapato, porque é um procedimento de segurança, o sapato não pode ficar sambando por aí, vai que a gente entra numa emergência e vai todo mundo tropeçar no seu sapato, né? Ou eu podia fazer o quê? Me oferecer para pegar os sapatos dele e colocar, né, no bagageiro ali de segurança que fica em cima da cabeça dos passageiros. O que vocês acham que eu fiz? Você acha que eu ia querer pegar naquele sapatinho super cheiroso daquela pessoa? Claro que não, né? Então eu dei só a primeira opção pra ele e aparentemente ele me obedeceu, assim, de imediato. Eu fiquei bem surpresa. Eu falei, caramba, estou muito assertiva. Realmente aprendi no Training College. Doce ilusão. Assim que o avião decolou e que a gente pôde tirar os nossos cintos e começar o serviço, quando eu caminhei pela cabine pra ir até a galley, que é onde a gente preparava todos os carrinhos, né, pra sair na cabine. O que eu reparei? Eu reparei que, gente, pelo menos 70% daquele avião estava sem sapatos. E o cheiro, me perdoe se eu tô sendo muito injusta, porque assim, os meus voos pra Hong Kong foram mais ou menos parecidos, acho que eu fiz uns 6 durante minha carreira inteira, mas as pessoas tiram o sapato e fica um cheiro insuportável. Chulé mesmo. E nesse mesmo voo, quando a gente já tava terminando o serviço ali de recolher as bandejas dos passageiros, acontece uma coisa bem peculiar, né? Os chineses, no geral, eles tendem a tomar bastante chá, água quente, principalmente. O avião, ainda que é um ambiente teoricamente frio, eles bebem mais ainda. Então você imagina naquele corredor super estreito, onde a gente só tem espaço para passar com um único carrinho, um avião gigantesco, onde em um corredor vão ter 3, 4 carrinhos, com cada comissário operando um. Ficava uma fila de passageiros no meio do serviço atrás de mim, toda hora me cutucando, puxando minha saia, dizendo pra eu empurrar o meu carrinho até o final do avião pra eles irem no banheiro. Só que, gente, não é igual os aviões do Brasil das companhias aéreas nacionais, sabe? Que são aqueles aviões pequenos que normalmente são um carrinho em cada ponto e eles se encontram no centro. Não, é um avião gigantesco, tem quase 500 passageiros a bordo, então são vários carrinhos de vários lados. Então se uma pessoa que tá atrás de mim precisa ir no banheiro, eu preciso cutucar o meu amigo que tá com o carrinho na frente, e aí você não alcança, né? Você tem que meio que pular por cima dos alimentos e das bebidas e cutucar ele. Ele tem que seguir em frente e cutucar o colega da frente. Então assim, é um trânsito de carrinhos pra uma única pessoa ir no banheiro, ou que sejam várias pessoas, mas aí a pessoa vai no banheiro, a gente volta com o nosso carrinho, continua entregando bandeja. O que acontece? A pessoa quer
voltar pro lugar dela. Eu sei que parece um detalhe muito pequeno, mas a gente tem um tempo limite para realizar um serviço. Então, assim, imagina o quanto de tempo que não demorava e a gente tem que ficar o quê? Com um sorriso daqui a aqui, puxou a nossa saia, cafungou no nosso cangote, tipo, querendo passar. A gente tem que o quê? A gente tem que sorrir, calma, olhar para trás e falar: claro, senhor. Por dentro você tá querendo esfaquear a pessoa. Mas é claro que não acaba por aí os perrengues dos meus voos de Hong Kong. Em um outro voo, e numa próxima vez que eu achei que eu ia me livrar desse voo, que era o que eu tentava fazer, né? Eu recebia um voo pra Hong Kong e eu leiloava meu voo, literalmente. Mas às vezes não dava, às vezes a gente tinha que realizar esse voo. E o que aconteceu no meu segundo voo pra Hong Kong? A gente normalmente tem um briefing antes dos voos. Tinha, né? Eu não sei porque quando eu tô narrando os vídeos eu falo tudo no presente, como se eu estivesse lá ainda. Você tinha que chegar 2 horas antes do voo, era 1 hora de briefing, a gente discute várias coisas, várias alterações que acontecem dentro de toda a regulamentação da aviação. A gente conversa sobre a configuração do avião, sobre o serviço, sobre o perfil de passageiro, se tem algum passageiro importante, porque de vez em quando acontece, né, de ter uma pessoa famosa ou alguém, algum membro da família real dos Emirados Árabes Unidos. E durante esse briefing a gente recebeu a informação de que os passageiros que estavam vindo desse voo, que normalmente, não sei se vocês já pararam pra pensar, mas Dubai tá ali, né, no centro do planeta. Então você consegue ir pra Ásia, consegue ir pra Austrália, consegue ir pras Américas, Caribe, Brasil, Europa, todos os lugares em um voo só. Então Dubai é um lugar onde se fazem muitas escalas. Os passageiros que a gente recebe sempre estão vindo, assim, na sua maioria, de outros lugares fazendo escala ali. Então nos voos anteriores, a gente recebeu um relato que tinha acontecido uma situação bastante chata. Muitos passageiros relataram terem sido furtados durante o voo. E alguns comissários de bordo também, porque o que acontecia na época que eu trabalhava lá, e eu acho que hoje em dia já não é mais assim. Alguns comissários de bordo são responsáveis por fazer o duty free a bordo. O que é o duty free? Vender produtos a bordo, né? Emirates tem esse serviço também. Então, perfumes, relógios, canetas, Montblanc, vários produtos eletrônicos. E os operadores de duty free têm tipo uma bolsinha vermelha, onde você tem 500 dirhams caso você precise dar troco para as outras pessoas que estão fazendo aquela compra. Às vezes eles não fazem em cartão, às vezes eles fazem em dinheiro. Então, alguns comissários relataram terem sido furtados, né? Esses 500 dirhams simplesmente sumiram durante o voo. E a Emirates já estava recebendo isso em praticamente todos os voos dessa rota de Hong Kong a Dubai. Então começou a ser investigada uma espécie de máfia de Hong Kong que vai pro avião, né? Compra essas passagens com alvos já. Eles não vão para fazer pequenos furtos, né? Até porque uma passagem de avião não é tão barata assim. Eles sabem que nessa rota tem muitas pessoas que fazem vendas de relógios assim, milionários. E o que estava acontecendo é que nessa rota estava tendo esse padrão de roubo focado nessas pessoas que traziam para Dubai esses relógios, imagina, cheios de diamantes e pedras preciosas que custavam milhões, assim. E apesar do foco ser essas pessoas, eles aproveitavam para roubar outras pessoas também. Então, imagina, a gente estava sendo alertado de tudo isso no briefing. Por quê? Pra gente ficar ligado não só com os nossos pertences, mas ficar ligado, assim, qualquer movimentação estranha durante a noite. O voo é um voo longo, então você realiza o serviço, depois que todo mundo comeu e você limpou a cabine, o chefe de cabine apaga as luzes, né, reduz lá a luminosidade, porque como é um voo noturno, fica tudo escuro e as pessoas normalmente dormem. E é aí que a máfia atua, porque eles agem como se fossem passageiros normais, andando no corredor, abrindo, né, os compartimentos lá de bagagem de cima da cabeça dos passageiros, como se eles estivessem buscando algum pertence deles próprios. Só que na verdade eles estão abrindo a mala da galera toda, fazendo um furto e uma rapa em geral. E a galera tá tipo dormindo, ninguém percebe. E mesmo se percebe, né, alguém abrindo o bagageiro em cima de você, não tem só a sua mala, tem a sua mala e de vários outros passageiros. E você assume que é o passageiro que tá aqui perto pegando algum pertence dentro da bolsa dele, talvez um casaco, porque tá frio. E é lógico que eu fiquei, né, fica de olho, não quero ninguém roubando nenhum passageiro meu, nenhum colega meu de trabalho. Então a gente terminou o serviço, o chefe de cabine reduziu as luzes, todo mundo começou a dormir e qualquer passageiro que levantava, eu já ficava lá de longe da galley, eu ficava fitando a pessoa e falando, o que essa pessoa vai fazer? E aí sempre que alguém abria, eu fingia que eu tava passando no corredor, tipo, fazendo meu serviço e ficava assim, ó, cafungando na cacunda dele, igual todos os passageiros fizeram comigo. Não peguei ninguém furtando nada, porém teve uma hora que eu tava saindo do banheiro e eu vi um passageiro abrindo o compartimento de segurança onde estava a minha mala. Gente, pensa que eu parecia o The Flash, que eu simplesmente surgi do lado
dele, ele tomou até um susto. Aí eu falei, sir, can I help you? Posso te ajudar? Aí ele, não, só tô pegando o carregador do meu celular porque meu celular acabou a bateria. Aí eu falei, então pega o seu carregador do celular, tô aqui esperando. Tipo, bem grossa mesmo. Aí o coitado pegou o carregador dele, sentou na cadeira dele e eu, ainda desconfiada, mesmo ele fechando o bagageiro, eu fui lá abrir o bagageiro, mas como ele tinha acabado de fechar, eu não sei o que aconteceu lá na dobradiça da parada, que o negócio veio com tudo. E, gente, quando veio com tudo, 2 sacolas de Duty Free. Duty Free é tipo aquele lugar que você faz um shopping dentro do aeroporto, que tem vários descontos e tudo mais. E aí as sacolas caíram no chão e eu ouvi um barulho de vidro se quebrando. Na hora, eu acordei metade da cabine, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que eu quebrei? Quando eu fui pegar na sacola, a sacola estava encharcada. Eu falei, meu Deus, eu quebrei uma bebida de 500 milhões de dirhams, quer apostar quanto? Dito e feito. Olhei lá e eu tinha quebrado 2 garrafas de uísque que eu nem sei o nome. E aí eu fiquei mega sem graça. O passageiro, na hora, quando ele viu, levantou, olhou toda aquela situação e, juro, ele não falava inglês, mas eu tenho certeza que ele xingou todas as minhas gerações de todos os meus ancestrais em chinês. Eu fiquei super sem graça e acabou que o quê? Que eu achei que o cara tava roubando meus 500 dirhams e eu acabei tendo que dar os 500 dirhams que eu tinha lá na minha pouch do Duty Free pra pagar as coisas dele. Foi uma situação bem chata, ele ficou bem bravo. Lógico que eu falei pra minha chefe pra ela anotar tudo lá pra não dar problema pra mim depois. Mas fazer o que, né? Vivendo e aprendendo. Outra situação extremamente chata de treta a bordo que aconteceu comigo foi um voo pros Estados Unidos. Eu estava lá recebendo os passageiros, eles estavam embarcando, só que o corredor da aeronave é uma parada desse tamanho, como eu já disse. E os passageiros estão vindo contra você. O que eu vou fazer? Ficar de braços cruzados, sorrindo lá no meio, sem deixar ninguém passar? Não. Eu tenho que meio que me apertar entre os assentos e esperar os passageiros passarem e sorrir, falar sejam bem-vindos e tudo mais. Quando os passageiros estavam, né, passando por mim, veio um passageiro que ele já estava falando alto lá no começo do avião, porque eu já estava ouvindo e percebendo que ele já estava alterado, sabe, meio bêbado. Ele e um amigo, e quando ele chegou na minha frente, gente, eu juro, ele se aproximou e ele ficou assim, perto de mim. E aí ele falou, esse é meu assento, sua sai daí agora. Eu fiquei tão em choque que primeiro eu fiz assim, né, pra limpar o cuspe que ele tinha jogado na minha cara. E aí depois eu fiz o quê? Eu sorri e falei, claro, senhor, me perdoe, esse é seu assento, eu vou sair daqui. Ele, você vai sair sim. Ele me pegou pelos braços, me levantou e me colocou no corredor. Cara, foi tudo em câmera lenta. Os passageiros em volta ficaram em estado de choque. Ficou todo mundo assim, sem se mexer e sem respirar pra ver a minha reação. Eu tava bufando. Eu queria matar ele. Eu já disse que eu não gosto que encosta em mim. E eu me senti o Stuart Little, de tão pequena. Eu tenho 1,68 m, eu não sou nem muito baixa e também nem muito alta. Eu tenho uma estatura mediana. Mas eu me senti uma coisa tão minúscula, porque aquele cara era tão grande. Ele me levantou numa grosseria, sabe? E numa agressividade, me colocou ali. E isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei assim, uns 3 segundos. O que eu faço? Aí eu não falei nada pra ele. Eu simplesmente fui lá na minha porta, né, que tem um telefoninho. Telefonei lá pra minha chefe e falei, então, o passageiro XXY, a gente fala o número do assento, tá extremamente alcoolizado, ele me ofendeu, ele me levantou e tá todo mundo em choque aqui em volta. Aí a minha purser maravilhosa, a chefe de cabine, veio conversar com ele e ele, como estava alterado, ofendeu ela também. E aí ela deu o maior sermão nele, falou que ele não podia encostar o dedo em mim, que ele não podia me xingar. Os passageiros em volta falaram, ele fez isso tudo, se você precisar de uma testemunha, eu estou de prova. E como ele estava alterado, ele estava gritando, eu achei que ele ia agredir a minha chefe, até que o ground staff, né, o pessoal que trabalha no aeroporto, teve que entrar e pedir pra ele se retirar por conta dele estar alcoolizado, porque você não pode voar alcoolizado, ainda mais nessas condições, ainda mais sendo agressivo. Imagina o que ele podia fazer se ele bebesse mais. A gente não sabe nem se ele estava sob efeito de droga. E aí ele foi offloaded. O que é esse offloaded? Você não voa, você simplesmente fica retido lá no aeroporto até que você melhore e pegue um próximo voo. Só que às vezes o voo é só uma vez no dia ou uma vez na semana. Então assim, o cara saiu do avião me xingando de todos os nomes possíveis e eu tava assim, tipo, estatelada, com meus olhos regalados assim, sem saber o que fazer. Eu nunca tinha passado por isso, foi bizarro. E essas foram as tretas a bordo que aconteceram na minha vida. Sim, comissário de bordo passa perrengue e não é pouco, tá? O meu objetivo com esse vídeo, muito além de contar as minhas histórias, entreter, divertir vocês, é também criar uma consciência. Essas pessoas, os meus ex-colegas de trabalho, eles passam por poucas e boas e são pessoas maravilhosas, sabe? São pessoas super interessantes, muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou,
gostou, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém. Se você já viveu alguma experiência parecida, ou se você já testemunhou alguma coisa a bordo do avião, comenta, compartilha aqui com a gente que eu vou adorar ler os comentários. E é isso, obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até a próxima!